A paz do Senhor mais uma vez, meus amados diletos ouvintes da palavra de Deus, irmão em Cristo, e as pessoas que nos seguem nesse vídeo, na rede social, eu quero parabenizar vocês pelo que você curte, que você visualiza. Eu quero lhe pôr uma satisfação. Meu amigo e meu irmão, você que não está nos assistindo, nós vamos agora elaborar um vídeo falando 8 defeitos de uma pessoa que se afasta de Deus. São 8 defeitos. Primeiro, sabe qual é a única pessoa que pode te impedir de viver perto de Deus e de conquistar tudo aquilo que Ele quer para a sua vida? Sabe qual é essa pessoa? Você. Não é aquela pessoa que faz questão de ser uma pedra no seu sapato. Não é o patrão que não te dá uma oportunidade, nem mesmo o diabo. É você. Você é quem proíbe Deus operar em você. Não é o pastor, a igreja, os irmãos, o seu vizinho. Não é nada disso, é você. Quando nós temos o desejo genuíno de nós aproximar de Deus, nada nem ninguém pode nos afastar dele. Apesar disso, existe alguma atitude errada que nós podemos ter em que nos afastam de Deus e da sua vontade para nós. Evite os seguintes comportamentos. Se você quer ficar perto de Deus, o seu comportamento, a sua maneira de você ser, você tem que evitar. Se você quiser ficar bem juntinho de Deus. Aí vem a primeira. A preguiça. Deus é um Deus de ação. E por isso ele se alegra quando vê que damos passo de fé e estamos prontos a agir. Ele fica satisfeito. Agora, com o preguiçoso, ele fica triste. A Bíblia fala claramente contra a preguiça e o mal que ela pode causar na nossa vida. Provérbio, capítulo 6, versículo 9 a 11. A preguiça não prejudica apenas o nosso desenvolvimento pessoal e financeiro, mas pode ser fatal para a nossa vida espiritual. Por exemplo, a preguiça pode nos impedir de orar, de ler a Bíblia, o que nos deixa frio espiritualmente, ou seja, mais distante de Deus. Não pense que você se deslocando para ir para a igreja é bom. É bom nós estar na igreja. É bom. Mas procure orar, procure estudar e procure desenvolver a sua inteligência.
Deixa essa preguiça de lado. Fuja dela. Para poder Deus operar em tua vida. Faça um esforço. Estabeleça um plano. E separe um tempo para orar. Lê a palavra de Deus. Não é o sábio. Querem começar orando e lendo? A Bíblia durante 2 horas. Diz pessoa que quer começar fazendo isto, lendo a Bíblia toda, não é assim. Você começa com 10 minutos por dia e vai aumentando aos poucos. Com o passar do tempo, Deus vai trabalhar na sua vida e você vai se sentir mais forte e mais perto dele. Você lendo 10 minutos, começando a ler, de 10 minutos, vai aumentando. Com o tempo, você vai ver o resultado. É a mesma coisa de plantar, de trabalhar, de lutar. Você, com o tempo, você vai ver a sua prosperidade material. As mesmas coisas é espiritual. A fofoca é falar sobre aperto da vida de uma ou mais pessoas sem o seu consentimento. A pessoa falar do outro sem o consentimento dele é uma perca de tempo. Nós devemos falar ou ouvir o outro quando ele pede-nos oração. Mas eu vou perder o tempo de falar de A, de falar de B, sem o consentimento dele? Aí nós vai se afastando de Deus. Pode-se revelar segredo. Pode se revelar segredo de alguém ou até mesmo inventar história sobre outra pessoa. Essa atitude normalmente causa desconcorda e desunião entre as pessoas. Por isso é um pecado perante Deus. Por esse motivo a Bíblia nos adverte a não fofocar. Segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 16. E a evitar pessoa fofoqueira. Provérbio, capítulo 20, versículo 19. Não se ajunte com ele. Pessoa que está com fofoca, fulano, eu vou dizer isso, mas eu não quero que fulano saiba. Isso é fofoca. Mesmo que as pessoas estejam cometendo um erro, fala sobre isso nas costas com outra pessoa, não vai ajudá-la. Nessa situação, Deus conhece a intenção do nosso coração. E se queremos realmente ajudar, podemos falar diretamente com a pessoa. Ou então simplesmente orar por ela. Se as palavras não servem para edificar, é melhor não dizer nada. Efésios, capítulo 4, versículo 29. Você fica calado. Se não edifica, então fica quieto. Leia este capítulo e este versículo, você vai ver em Efésios, capítulo 4, versículo 29. A inveja é uma das obras da carne, que são descritas em Gálatas. Gálatas, capítulo 5, versículo 21. O que significa que é pecado e que devemos eliminar da nossa vida. Se queremos viver perto de Deus, ter inveja de alguém é querer ter algo que não é nosso.
Isso muitas vezes causa um sentimento de desgosto quando alguém é bem-sucedido em determinada área da sua vida. Um dos segredos da felicidade e a melhor forma para combater a inveja é o contentamento. Filipenses 4, versículo 12. Sempre a mostrar contente. Não se amostre perturbado. Fica aí, Filipenses capítulo 4, versículo 12. Devemos dar graça a Deus em todas as circunstâncias. Não cobiça as conquistas do outro. Isso não significa que você não deve lutar para melhorar as suas condições de vida, mas que você tem que aprender a glorificar a Deus, mesmo quando as coisas não ocorrem do jeito que você gostaria. Abacuque, capítulo 3, versículo 17 a 18. Você quer aprender a combater a inveja? Então leia aqui como lidar com a inveja. O egoísmo. Em Abacuque, no capítulo 3, versículo 17 e 18, você vai aprender a combater com a inveja. Agora tem o egoísmo. Alguém já te disse, o mundo não gira à sua volta. Se a resposta é sim, provavelmente você estava tendo um comportamento egoísta. O egoísmo faz com que pensamos que apenas em nós próprios e não nos preocupemos com aqueles que estão à nossa volta. O egoísta não ama o outro. Ele só pensa em si próprio. Mas nós devemos se preocupar que ao redor de nós tem milhares de pessoas que estão sofrendo. Não podemos ser egoístas. Se o nosso vizinho não tomou café, reparta com ele. Se o nosso próximo se aproximar de nós e pedir qualquer coisa, você tendo dê. Porque aí amontoará a brasa de fogo sobre a sua cabeça. O oposto de egoísmo é o altruísmo. E Jesus é o maior exemplo altruísta que podemos ter. Ele não pensou nele próprio, mas pensou em cada um de nós. Tendo isto até a cruz, aonde morreu pelos nossos pecados, reconciliando com Deus todos os que acreditam no seu sacrifício. A Bíblia nos confronta a amar os outros como nós mesmos. Mateus capítulo 22, versículo 39. E a considerar os outros superior a nós. Filipenses 2, versículo 3 a 4. Mas para isso acontece, temos que amar a Deus em primeiro lugar e deixar que o seu amor perfeito transforme a nossa vida e eliminando todos os vestígios de egoísmo. A Bíblia é muito clara. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10. Algumas pessoas interpretam erradamente esta passagem bíblica dizendo que o dinheiro é a raiz de todos os males. Mas ter dinheiro não é problema. O problema é algo neutro. Pode ser usado para fazer coisa boa ou má.
A Bíblia fala de vários homens com temor a Deus que era bastante próspero em termo de bem, como Jó e Abraão. O problema é quando nós amamos o dinheiro, em primeiro lugar, e não a Deus. O próprio Jesus disse que não é possível servir a Deus e ao dinheiro. Lucas, no capítulo 16, versículo 13. Quando nós amamos o dinheiro, Deus perde a importância na nossa vida. Algumas das mais atrocidades cometidas neste mundo são cometidas por causa do amor ao dinheiro. Ame a Deus acima de todas as coisas e não deixe o dinheiro controlar a sua vida. E o sentimento dessa forma, você estará mais próximo de Deus. Um momento de descontrole, ira, pode ser suficiente para destruir a vida. E sua é a de outra pessoa, destruir a sua vida e de outra pessoa. A ira. A ira em si não é pecado. Porque a Bíblia diz, é possível nós iramos sem pecar. Efésios capítulo 4, versículo 26. Há momentos na nossa vida em que é normal, nós iramos com alguma situação, até Jesus se irou quando viu que os mercadores faziam negócio na casa do seu pai. O grande problema é quando a ira vem de forma prolongada e descontrolada. Quando a ira controla a nossa vida, nós afastamos de Deus. A mansidão é um dos aspectos do fruto do Espírito. E, através dela, nós podemos impedir que a nossa ira se transforme em pecado. A palavra de Deus manda que sejamos pacificadores e mansos com as pessoas à nossa volta. Tito, capítulo 3, versículo 2. Descubra aqui como você controla a raiva. A imoralidade sexual. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E quando praticamos algum tipo de imoralidade sexual, estamos pecando contra o próprio corpo, profanando a moradia do Espírito Santo. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18 a 19. E causando uma separação em relação a Deus. A imoralidade sexual consiste em pecados sexual. O sexo não é coisa má. Foi criado por Deus para ser vivido entre duas pessoas casadas. Por ser por ser o criador da sexualidade, Deus determina a maneira correta de ser praticada. Qualquer atividade sexual praticada fora do casamento é imoralidade sexual. Ou seja, é pecado. Precisamos viver cheio do Espírito Santo, que nos concede o domínio próprio para conseguir resistir às tentações e fugir da imoralidade sexual. Veja como é que você controla a imoralidade sexual na Bíblia. Idolatria. 8 pecados que nos podem afastar de Deus. Idolatria. Muitas pessoas não entendem o conceito de idolatria, dizendo que a idolatria é apenas um ato de adorar alguma imagem ou outro Deus. Mas a verdade é que
a idolatria pode ser algo bem mais sutil e, por isso, mais perigoso. Idolatria é colocar algumas coisas ou alguma pessoa no lugar de Deus. Um ídolo não é necessariamente uma estátua. Pode ser o seu pai, mãe, marido, esposa, filho, filha, pastor, etc. Qualquer pessoa que assume a importância que só Deus merece ter, esta originando idolatria na nossa vida. Primeiramente, adorar só a Deus. E obedeceis às vossas autoridades. Obedecer a pai, a mãe, saber que é seu irmão, saber que é o seu marido, mas não pode idolatrar. Aí você está se afastando de Deus. Podemos não nos curvar fisicamente perante outros deuses ou estátuas, mas muitas vezes colocamos a nossa esperança e a nossa confiança em coisas que não são Deus. Como estabilidade financeira ou mesmo a família. Deus não divide a sua glória com ninguém. Por isso, coloque Deus sempre em primeiro lugar na sua vida, e ele acrescentará todo o resto que você precisa. Mateus 6:33. Para refletir, depois de ler este defeito, será que há algum que faz parte da sua vida? A nós refletir todos esses defeitos, esses 8, tem algum que faz parte da sua vida? Ore e peça a Deus para sondar o seu coração, pois ele te conhece, que está bem perto de você. Ele está bem pertinho de você aí, juntinho de você, perto de você, vendo você. Se você se identificou em algum desse defeito, peça perdão e volte para o Pai, que está de braço aberto para te receber. E que Deus nos abençoe, nos guarde e nos ajude, e Ele possa transformar e me dar mais sabedoria nesses dias que nós estamos vivendo. E que a paz do Senhor seja com todos, em nome de Jesus. Amém.